Força e honra, guerreiro! Iniciando agora os estudos da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Se você faz carreiras policiais, guardas municipais, polícias militares, polícias civis, precisa ter esta lei guardada em seu coração, pois ela sempre é cobrada. Você vai ver aqui aspectos gerais, mas antes, já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal agora mesmo, se ainda não se inscreveu, e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que estamos gravando para auxiliar na sua aprovação. Além disso, também, se você gostar, por favor, deixe seu like e compartilhe com todos que você sabe que irão precisar desta lei. Agora você verá aqui, antes de qualquer coisa, que nós iniciaremos com os aspectos gerais. Mas, primeiramente, um aviso, que trarei aqui o que está sendo levado em conta majoritariamente pelos tribunais e o que já está pacificado. Um primeiro aspecto bastante importante é de que o conceito do que é droga, para efeitos da aplicação desta lei, está em um complemento diverso. E isso faz com que esta lei seja uma norma penal em branco. Este complemento diverso seria a portaria número 344 de 1998 da Anvisa, e por isso que ela é considerada uma norma penal em branco, certo? Um outro aspecto é que a lei traz, em geral, crimes de perigo abstrato, ou seja, aquele que oferece perigo à coletividade, mesmo não trazendo um resultado. Então, o simples fato, eventualmente, de uso ou do tráfico em si, já é o perigo abstrato. Portanto, na maioria dos casos, o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Você vai ver que, conforme o artigo, o bem jurídico pode mudar, mas normalmente é saúde pública. O sujeito ativo normalmente é qualquer pessoa, salvo exceções, como a do artigo 38, que traz os verbos ministrar e prescrever, gerando um crime próprio, exigindo que o agente seja médico, dentista ou farmacêutico. Tudo isso você vai entender melhor quando estivermos lendo os artigos de lei. E também traz crimes instantâneos, como o da conduta a adquirir do artigo 28, onde o crime se exaure com o cometimento do verbo. Ou seja, o crime se exaure imediatamente, instantaneamente, por isso o nome crime instantâneo. Alguns outros crimes permanentes. Lembrando que crime permanente é aquele em que a ação se prolonga no tempo, como o verbo guardar, trazido no artigo 33, que tipifica o crime de tráfico. Então você vai entender melhor agora, conforme formos lendo os artigos. O uso pretérito, ele não é crime, é um fato atípico. Isso é apenas uma curiosidade. O que é o uso pretérito? É quando o agente vai ser abordado pela entidade policial e ele usa rapidamente para que não seja dada a situação flagrancial. Isso é o uso pretérito e ele não é crime, ele é fato atípico. Você vai entender melhor agora, conforme estivermos lendo. Também, quando o crime é de ação múltipla, ou seja, várias condutas dentro de um mesmo tipo, é considerado apenas um crime. Então, você vai perceber, por exemplo, lá no artigo 33, guardar, portar, enfim, conforme o artigo, os verbos. Então, dentro daqueles vários verbos, apenas existe um crime, mesmo que a gente tenha praticado diversos daqueles verbos. Se o agente, então, for pego com sementes de planta proibida, só responde se após perícia for encontrado a princípio ativo da droga. Tudo isso que nós estamos falando aqui são aspectos gerais, certo? É para que você entenda melhor a lei. Então, tudo é mediante perícia e tudo sempre confrontando com a portaria número 344, que traz todos os princípios ativos e as drogas pré-estipuladas. Cabe concurso de crimes em alguns artigos, como exemplo, quando o agente furta a droga disponível para estudo de laboratório e depois vende. Situação mirabolante, mas apenas para exemplificar, para que nós possamos entender que existe o concurso de crimes eventualmente, em vários outros casos. Também fique atento aos objetos materiais descritos nos tipos penais, certo? Como matéria-prima, insumo, produto, ou quando se refere diretamente à droga em si. Certamente, se você já estuda há algum tempo, já ouviu falar que existem crimes equiparados a hediondos. E por que equiparados a hediondo? Porque se aplicam algumas denominações trazidas pela Lei 8.072 de 90. E aqui no caso desta lei, eles estão no artigo 33, parágrafo 1º e caput, além de, em alguns casos, ser considerados também os artigos 34 a 37, porém não em todos os casos. Existe também a associação para o tráfico, e nós aqui precisamos diferir da associação criminosa. A associação para o tráfico exige 2 ou mais agentes, além da prática de crimes previstos na Lei 11.343 de 2006. Já a associação criminosa, ela exige 3 ou mais agentes e serve para qualquer crime. Então, se a questão de prova vier querendo confundir você, lembre-se desses critérios, além de outros que veremos no próprio texto de lei, e é por isso que nós vamos a ele, porque é ele que nos dará
encontrar as respostas na hora de nossa prova, o texto da lei. Você agora vai entender perfeitamente o que institui a Lei 11.343 de 2006, esta lei que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, além de prescrever medidas para a prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelecendo normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, além de definir crimes. Então você logo perceberá que nos artigos iniciais ela traz uma série de proteções para o usuário, como por exemplo que ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, isso no caso para plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso, aquele caso do chá de ayahuasca ou alguns casos específicos como o uso do canabidiol, lá da maconha. No caso, pode a União autorizar o plantio e a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazo determinados, mediante fiscalização e respeitadas as demais políticas. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana são princípios do SISNAD, que o SISNAD é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, além do respeito à diversidade, a promoção dos valores éticos, promoção da responsabilidade compartilhada entre os estados e sociedade. E além que o SINAD tem os seguintes objetivos: contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável e assumir comportamento de risco para uso indevido de drogas, certo? Então você percebe que no início são poucas questões, muito pouco cobrado, certo? É importante que você leia, é importante que você faça anotações, porém são tão poucas questões que não vale a pena que você perca decorando cada artigo por artigo, certo? Só apenas atente-se ao que é, por exemplo, que a atividade de prevenção de uso indevido, a atenção à reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, constitui atividade de prevenção, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade, certo? Então, aqui você percebe um texto de lei imenso que não é tão importante, como, por exemplo, o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração a sua necessidade específica, certo? Podemos aqui destacar, além de que, em seguida, percebemos que as atividades da atenção e da reinserção social constituem atividades de atenção ao usuário e dependentes de drogas e respectivos familiares, para efeitos dessa lei, aquelas que visem a melhoria da sua qualidade de vida. Então, é uma série de mecanismos de proteção, tanto ao usuário quanto aos seus familiares. Então, constitui também o respeito ao usuário e dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Então, aqui você começa a entrar na parte mais importante da lei, certo? Você vai perceber agora os crimes e as penas. Então, o artigo 27 nos traz que as penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor. O artigo 28, então, que traz o crime de porte de drogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, atente-se aos verbos transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Agora perceba que as penas são brandas. Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo, certo? As mesmas medidas submete também aqueles outros que estiverem envolvidos. Também as penas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão aplicadas no prazo máximo de 5 meses. E, em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Além de que a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação dos usuários e dependentes de drogas. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput dos incisos, você verá outras disposições. Na imposição da medida educativa, por exemplo, o artigo 29 nos traz, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovalidade da conduta, fixará o número em dias multas e em quantidade nunca inferior a 40 e nem superior a 100. Veja que já é um número bem alto. E os valores decorrentes da imposição da multa, que se refere ao parágrafo 6º do artigo 28, serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD. Prescrevem também em 2 anos a imposição e execução de tais penas.
Temos aqui a repressão à produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observada as demais exigências legais. Então, é indispensável tal licença. Artigo 32 traz que as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, que veremos logo à frente, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial e de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas com a delimitação de local, asseguradas outras medidas. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar, além das cautelas necessárias, os itens observados também no Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, certo? E também que as glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas conforme disposto no artigo 243 da Constituição Federal e de acordo com todas as legislações vigentes. O artigo 33, sem dúvida, é o mais importante, tipificando o crime de tráfico, propriamente dito, trazendo os verbos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, aliás, prescrever e ministrar, lembrando que é crime próprio e somente farmacêutico, dentista e também o médico que pode responder. Entregar a consumo ou fornecer drogas e a pena de reclusão de 5 a 15 anos ou pagamento, pagamento de 500 dias multas. Temos também que induzir, instigar a auxiliar alguém, no parágrafo 2º, ao uso indevido de drogas, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multas. Oferecer drogas, mesmo que eventualmente, ou sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumir, e também constitui crime com detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multas. Temos no parágrafo 4 o tráfico privilegiado, que nos delitos definidos no caput do parágrafo 1º, quando fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, né, desde que o agente seja réu primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Nesse caso, será privilegiado, pois terá abrandamento de pena. E aqui, aquilo que foi citado no início, que é a associação para o tráfico. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei, configura a associação para o tráfico, com reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multas, e sendo que nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada de crime definido no artigo 36, sendo que o artigo 36 é financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33. O financiamento do tráfico, ele traz a reclusão de 8 a 20 anos. É uma das penas mais graves dos crimes trazidos por esta lei. Então, a reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multas. Então, tanto financiando quanto, no caso, associando-se para cometimento dos verbos previstos no artigo 33, configura-se, então, a associação para o tráfico. Lembrando, então, que são 2 ou mais pessoas, diferente da associação criminosa que necessita de no mínimo 3 agentes. No artigo 38, percebemos aqui o prescrever ou ministrar, aquele que é crime próprio, pois exige que o agente seja médico, farmacêutico ou que tenha uma profissão específica. Já em seguida, teremos que as penas da prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multas se o veículo, no caso referido no artigo anterior, for de transporte coletivo de passageiros, então uma majorante de pena. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza e a procedência das substâncias ou produto apreendido ou circunstâncias do fato evidenciar a transnacionalidade do delito, o agente praticar o crime prevalecendo da função pública ou desempenho de missão de educação, como professor, por exemplo, ou outros fatores relevantes, além de caracterizar o tráfico entre estados de federação ou entre estes e o Distrito Federal, e se sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou que tenha por qualquer motivo diminuído ou suprimido a capacidade de entendimento ou determinação. E também o agente que financiar ou custear a prática do crime, certo? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na investigação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3, certo? E além disso, que na fixação de multa que se refere aos artigos anteriores, o juiz poderá também trazer alguns outros abrandamentos. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre que cumulativamente, poderão ser aumentadas até o décuplo, se em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. E os crimes previstos nos artigos 33, 34 e 37 são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Vedar a conversão de suas penas restritivas de direitos, certo? Então perceba que é 33, 34 a 37, certo? 33 caput parágrafo 1º, porque o parágrafo 4º traz o tráfico privilegiado, aquele que exige algumas condições. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuiu, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Em seguida, nós entramos em critérios do procedimento penal, que é o procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título, restrição pelo disposto no capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, certo? Então, aqui não traz exatamente todo o processo penal que será, procedimento penal, aliás, que será adotado. Então, tratando-se de conduta prevista no artigo 28, que é aquele de porte para uso, desta lei não se imporá prisão em flagrante, certo? E muito importante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso a ele comparecer, lavrando o termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Referente à investigação, ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade da Polícia Judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, no qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Em seguida, temos que a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Você lembra que foi citado lá no início os artigos iniciais referente ao artigo 50 da lei, certo? Na sequência, nós podemos perceber que o local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referidas no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se no caso da destruição total delas. E a destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias, contando da data de apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização de laudo definitivo, aplicando-se no que couber o procedimento dos parágrafos 3º e 5º do artigo 50, certo? E o inquérito processal será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando solto. Atente-se a este fato, pois é diferente do processo penal, 30 dias preso e 90 dias solto, certo? Sendo que o juiz pode pedir que seja dobrado este tempo. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei serão permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público os seguintes procedimentos investigatórios: infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação, constituída por órgãos especializados, e a não atuação policial sobre os portadores de drogas, que é o flagrante postergado, certo? Trazido aqui na lei como autorização. Tratando-se de condutas tipificadas como infração dos dispostos dos artigos 33, caput, parágrafo 1º desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Então, aqui mais um ressalte da lei, certo? Agora, em seguida, a da apreensão, arrecadação e destinação dos bens do acusado. O que acontece, então? O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar no curso do inquérito ou a própria ação penal, a apreensão, além de outras medidas assecuratórias referentes aos bens móveis e imóveis e valores consistentes em produtos de crimes que foram auferidos com um crime, lucros do tráfico. E o que acontece com esses bens? Eles podem ser leiloados, eles podem ficar à disposição, no caso da administração pública, ou eles podem até mesmo vir a servir futuramente para os próprios órgãos da administração. E os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei e que não forem objetos da tutela cautelar após decretado o seu perdimento em favor da União serão revertidos diretamente ao FUNAD, que é o Fundo Nacional de Drogas, certo? E de alguns critérios não muito importantes sobre a cooperação internacional, referente ao intercâmbio de informações sobre legislações e experiências, e as disposições finais e transitórias, referentes aos fins do disposto nos parágrafos anteriores desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito e denomina-se drogas, substâncias entorpecentes psicotrópicas percussoras, as que estão sob controle especial e da portaria número 344 da Anvisa, certo? Aquela mesma portaria citada no início da nossa aula. Assim, nós chegamos então ao fim da lei, porém eu tenho alguns ressaltos finais que gostaria de deixar para que você possa estudar melhor logo em seguida, porque são sim objetos de cobrança em provas, certo? O primeiro deles é referente ao tráfico privilegiado, certo? O que significa tráfico privilegiado? É o trazido pelo artigo 33, parágrafo 4, certo? Que são referente o que ele precisa para que seja considerado tráfico privilegiado, certo? Ele precisa ser um agente primário de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. São 4 fatos.
Um detalhe importante sobre a marcha da maconha, você percebe algumas vezes na sua cidade, ela não configura crime, porque ela está pretendendo a manifestação e a descriminalização do uso da maconha, certo? É o entendimento do STF, ou seja, eles não têm o dolo de fazer aqui apologia às drogas, e sim, no caso, eles solicitam a descriminalização. Então, a livre manifestação do pensamento e, no caso, da vontade popular fica sobreveniente nesse caso. Certo? O artigo 33, parágrafo 2º, traz as condutas induzir, instigar e auxiliar. Induzir, então, é fazer nascer a ideia, instigar é reforçar a ideia já existente e auxiliar a assistência material, que seja emprestar dinheiro para alguém adquirir ou até mesmo ajudar a pessoa a cometer aqueles atos. Assim, nós podemos perceber, então, finalmente, que chegamos ao final da nossa lei. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com todos que você sabe que precisam desta lei para fazer provas de concurso e continue estudando com força e firmeza. E força, guerreiro!